Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de sábado, que possamos dedicá-la todo a Ele. E um domingo amanhã, na casa dele, para servi-lo. O título do nosso estudo de hoje é Trombetas e taças e suas diferenças. Então, este é o tema do nosso estudo de hoje. Trombetas e taças e suas diferenças. A diferença entre as trombetas e as taças. As trombetas serão a tribulação para a igreja, mas as taças serão a grande tribulação para ajudar o Israel de hoje. Então, as trombetas, o toque das trombetas serão a tribulação para a igreja, para a igreja se santificar, se purificar para ir ao encontro do seu mestre. Mas as taças serão a grande tribulação para os judeus, para que eles se convertam, venham para Jesus, se preparem espiritualmente, sejam purificados, santificados para a volta de Jesus para esta terra. Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu e por este nova semana que já está quase começando. Que o Senhor nos ajude nesta nova semana que já começou com guerra em Israel, com mortos, Senhor, mas que o Senhor está no controle de tudo e de todos, nada sai do seu controle. Que o Senhor controle a nossa vida, nos prepare para a sua volta, nos ajude a crescermos no seu conhecimento e na sua verdade. Abençoa cada um dos teus filhos que queiram estudar a tua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, as trombetas já começaram a serem tocadas, embora muitos digam que não, mas já começou. Em 2022 foi tocada a primeira trombeta, quando por mais de 40 dias, umas 3 nações ou mais pegaram fogo e não parou mais, e outras nações também estão pegando fogo, inclusive o Brasil. Então devemos prestar atenção que a Bíblia nos relata e o que está acontecendo no mundo para podermos ver o que realmente está se cumprindo. A terra está a cada dia mais quente, cumprindo assim Apocalipse 8:7. O que é que diz no Apocalipse 8:7? Apocalipse 8:7 nos diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então preste atenção, meus irmãos e irmãs. A terça parte da terra será queimada com o toque desta trombeta. E nós estamos vendo a terra sendo queimada. Algumas nações nós já vimos queimando, passando alguns dias sendo queimadas. A cada dia está mais quente a terra. Então, em segundo Pedro 3,7 nos diz o seguinte. Segundo Pedro 3,7. Pedro nos diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da
perdição dos homens ímpios. Então aqui Pedro está dizendo que a terra está reservada como tesouro, aguarda para o fogo até o dia do juízo. Então, o dia do juízo de Deus já chegou e a terra já está pegando fogo, porque Deus vai purificar esta terra com fogo, não mais com água, como no tempo de Noé. Então, o toque da primeira trombeta é a terra começando a ser purificada com fogo. Deus já está destruindo a terra com fogo para prepará-la para a nova terra que irá surgir muito em breve. Deus está purificando essa terra para quando Jesus vier, esta terra já está purificada. Uma terra que emana leite e mel, uma terra governada por Jesus, o verdadeiro Messias de Deus, Messias dos judeus. Então, Deus já está preparando esta terra. Observemos as diferenças entre as trombetas e as taças, lembrando que o toque das trombetas são para a purificação e santificação da igreja, mas também para o juízo dos ímpios, mas também a oportunidade deles se arrependerem dos seus pecados e receberem Jesus como Salvador de suas vidas e serem salvos. Então, o toque das trombetas serve tanto para a purificação, a santificação da igreja de Jesus, como também a purificação da terra e a oportunidade dos ímpios, dos que não tem Jesus, se arrependerem, porque vendo o que está acontecendo no mundo, eles podem ver que existe um Deus, e esse Deus está irado. Eles podem muito bem se voltarem para Deus arrependido, pedindo perdão. Se fizerem isso, serão salvos, mas se não fizerem, já estão condenados, porque receberam essa condenação no Éden. Então, diferença entre as trombetas e as taças. Agora nós vamos comparar as trombetas e as taças. A primeira trombeta será a terça parte da terra pegando fogo, mas também pedras de gelo caindo do céu. Então, o toque da primeira trombeta é a terra pegando fogo, e nós já vimos isto começando em 2022. Em 2022 nós vimos que foi umas 3 ou 4 nações que passaram quase 40 dias pegando fogo e não parou mais. E isto está indo para outras nações. Mas também aqui diz saraiva. Saraiva são pedras de gelos caindo do céu. Então nós temos visto chuvas com pedras de gelos caindo do céu. Então nós estamos vendo que esta primeira trombeta já foi tocada. É exatamente o que estamos vendo hoje. Tempestades com chuvas de granizo em vários lugares. Então, vários lugares, inclusive no Brasil, tem caído muitas chuvas com granizos, com pedras de gelo. E é isso que a primeira trombeta diz. Então, a primeira trombeta já foi tocada. A segunda trombeta é a contaminação de uma terça parte do mar, causando a morte de uma terça parte dos animais do mar e também suas embarcações. Aqui os versículos, capítulo 8, os versos do 8 ao 9, diz assim: o Senhor, o segundo anjo, tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar.
Preste atenção que a segunda trombeta está dizendo que foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo. Pode ser que seja uma bomba atômica ou qualquer outra coisa parecida que vai ser lançado, talvez já esteja no mar só no ponto de ser explodido. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então, essa coisa que vai ser lançada no mar vai contaminar as águas do mar, vai se tornar em sangue, vai ser alguma coisa que vai contaminar estas águas. E o versículo 9 diz: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das náuseas, dos barcos. Então, essa primeira trombeta, ela será tocada, mas vai ser só uma terça parte dos animais que irão morrer. Agora, terça parte, a segunda taça, vamos ver, a segunda taça é Apocalipse 16, vamos comparar a segunda trombeta com a segunda taça. A taça da ira de Deus. O que acontece nessa segunda taça? Apocalipse 16:3 diz assim: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Entenderam? Então, a segunda trombeta vai morrer uma terça parte dos animais e o mar vai se tornar em sangue, quer dizer, vai ficar contaminado as águas. Mas a segunda taça vai morrer todos os animais do mar. É isso que está dizendo aqui. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, as trombetas é a tribulação para a igreja, mas as taças é o juízo de Deus para os ímpios, mas também é para os judeus ser purificados, se arrependerem dos seus pecados, virem para Deus. Lembrando, trombetas, lembrando que as trombetas é para a igreja, né? A purificação da igreja, é a santificação, é a preparação para subir ao encontro do seu noivo. Mas as taças são para os judeus, é a preparação deles, é a purificação deles, para eles se arrependerem, virem para Jesus, crerem nele e receberem ele, serem purificados para a volta, porque Jesus, para os judeus, os judeus não irão subir, eles não serão arrebatados. Os judeus, eles vão esperar Jesus vir do céu com a igreja para governar com eles nessa terra. Então, a terceira trombeta será a contaminação de uma terça parte das águas dos rios, da água doce, e também a morte de muitos homens. Então, vamos ver a terceira trombeta. Diz assim: então olhei e ouvi um anjo voando. Deixa eu ver a terceira trombeta. O anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então preste atenção. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como
uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, esta terceira trombeta será lançado como que uma estrela que vem do céu. Então, deve ser alguma coisa que vão lançar. Meus irmãos, isso não é Deus que está mandando lá dos astros para cá, não. Isso são os homens da iniquidade que estão destruindo o planeta Terra. Então, preste atenção. Antigamente a gente pensava que era estrela mesmo, era um cometa. Nada disso, nada disso. Não vai ser nada disso. Isso é coisas que eles estão lançando. Eles vão lançar isto sobre a fonte das águas. E aqui está dizendo que o anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios. Quer dizer, e caiu sobre a terça parte dos rios. Não vai ser sobre todos os rios, mas vai ser em uma terça parte dos rios. E na terça parte dos rios que caírem essa estrela, essa contaminação das águas, os homens que beberem, dependerem dessas águas, vão beber e vão morrer. Por quê? Porque estão amargas. Não vai ser todas as águas, todas as fontes das águas, mas vai ser uma terça parte. Então, a trombeta será a contaminação de uma terça parte das águas dos rios, da água doce, e também a morte de muitos homens. Então, muitos homens, que não diz a quantidade dos homens, mas diz que são muitos, que irão morrer, porque os que dependerem dessas águas, forem beber essas águas, irão morrer. Então, agora comparando a terceira trombeta com a terceira taça será a contaminação. Vamos ver lá, Apocalipse 16, do 4 ao 7. Então, a gente vê que nas trombetas a coisa é menos, mas nas taças a coisa é muito mais. Então, Apocalipse 16, do 4 ao 7, nos diz o seguinte: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Então está dizendo que julgou. Deus está julgando esta terra. Que julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então Deus está vindo com juízo. E o quarto, então aqui. Então Deus vai, na terça taça, Deus vai lançar sobre as águas, sobre os rios, sobre as fontes de água doce, não é? Todos serão contaminados, todas as fontes. Não será mais uma terça parte, mas serão todos os rios. E foi, bem aqui, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram em sangue. Quer dizer, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, aqui, a contaminação destas águas serão, talvez, com algum produto químico, que
seja de cor de sangue. Estas águas, essas fontes de águas, estes rios serão contaminados. Não vai ter água para se beber na grande tribulação. Então, a quarta trombeta será uma terça parte do sol. Aqui, Apocalipse 9, 12, nos diz o seguinte. É a quarta taça, ou melhor, a quarta trombeta. Apocalipse 9, 12, diz assim. Passado é já um ai. Quarta trombeta. Peguei bem aqui, a quarta trombeta. Vendo aqui. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terra, até a terça parte deles, se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Então, a quarta trombeta será uma terça parte do sol, da lua, das estrelas, sem o seu brilho. Então, os homens, os donos do mundo, né, os que querem ser o dono do mundo, os que governam este mundo, os que têm dinheiro e fazem e aprontam, e estão governando este mundo, dominados pelo Satanás, o sistema da besta. Eles, né, estão falando de tampar o sol. Ou melhor, quando eles fizerem isso, eles irão fazer isto. Eles já disseram que vão fazer isso. Lá na China já tem um sol artificial e já apareceu no céu. Tem vídeos aí mostrando 2 sol. Então, eles vão tampar esse sol. Como eles vão fazer isso, eu não sei, mas vão. E aqui a Bíblia está dizendo que vão, porque vão tampar uma terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então, quando eles tamparem o sol, logo vai ser tampado também a lua e as estrelas. E eles não vão dar uma terça parte do seu brilho. Agora, a quarta taça, comparando com a quarta trombeta. A quarta trombeta é os donos do mundo tampando uma terça parte do sol. Mas a quarta taça será Deus desfazendo o que os homens fizeram na quarta trombeta. Foi o que eles fizeram na quarta trombeta. Eles tamparam uma terça parte do sol. Mas aqui a quarta taça, Deus vai tirar isso. E o sol será muito mais quente que queimará os homens. Aqui Apocalipse 16, do 8 ao 9. Nos diz assim, Apocalipse 16, 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, nas trombetas, os homens vão tampar o sol, mas nas taças esse sol será destampado e vai ficar mais quente, que vai queimar as pessoas. Se estamos achando o sol quente agora na tribulação, pois já estamos na tribulação, meus irmãos, já estamos sim. Embora muitos digam que não estamos. Imagine na grande tribulação como será. Então, nós vemos aí os donos do mundo dizendo que o clima, que não sei o quê, que precisa tampar o sol porque está muito quente, vai esfriar a terra, né? E eles vão fazer isto. E
na grande tribulação, isto vai ser desfeito e eles vão queimar, porque o sol vai ficar muito quente. No Apocalipse 9:13, aparece no céu uma águia. Vamos lá. Apocalipse 9:13 diz assim. Apocalipse 9:13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar. Acho que peguei aqui a referência errada. Deixa eu ver aqui. 9:13. Então, o que é que diz nessa trombeta, nessa passagem? Que vai aparecer na terra, aliás, nos ares, uma águia dizendo: ai, 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 dos que moram, dos que vivem na terra. Então, esta águia, ela está clamando o que vem de pior, porque a quarta trombeta ainda não é o pior. O pior são as 3 últimas trombetas. Então, as 3 últimas trombetas é que será o pior. Então, aqui eu botei no capítulo 9, é o capítulo 8 do Apocalipse, no versículo 13, que diz: então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz. Aqui nessa tradução tem anjo, mas em outra tem águia. Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então aqui o anjo, ele está dizendo aqui: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar, porque essas 3 últimas trombetas serão muito piores. Então, esses 3 ais são as 3 últimas trombetas. Essas 3 últimas trombetas serão muito piores. Então, a 5ª trombeta é tocada. O primeiro ai foi liberado. Então, aqui a 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, o primeiro ai é este anjo caindo do céu como estrela, ou melhor, essa estrela que é o anjo das trevas, que é o próprio Satanás. E aqui diz que foi dado para ele a chave do poço do abismo. E esta chave abriu este poço. E deste poço saiu gafanhotos. E esses gafanhotos são demônios. Então, o toque da 5ª trombeta será a liberação de muitos demônios. Já pensou, meus irmãos? Vocês já imaginaram como está esse mundo agora? E na abertura deste abismo, deste poço do abismo, com a liberação destes muitos demônios, como não vão ficar essa terra, né? Como não vai ficar? Então, estes demônios, eles vão causar doenças naqueles que não têm o Espírito Santo na sua vida, que não tem o Deus vivo na sua vida, que não tem o sinal de Jesus, que não tem a marca de Deus, que não tem o Espírito Santo. Seja bem-vinda, Rezende, que o Senhor te abençoe. Então, aqueles que não têm vão ser atormentados durante 5 meses
com tumores. Então, esses demônios vão causar doenças nestas pessoas que não têm Jesus. Eles vão ser atormentados durante 5 meses com um tipo de tumores. Mas eles não vão se arrepender, mas os filhos de Deus não irão ser atormentados com esse tipo de tumores, de doença. Então, essas doenças serão só para os que não têm o sinal, a marca, não tem o Espírito Santo na sua vida. Então, esta é a quinta trombeta e o primeiro ai, a quinta taça. Então, vamos fazer a comparação entre a quinta trombeta e a quinta taça. A quinta taça, capítulo 16, capítulo 16 de Apocalipse, diz assim: a quinta e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Quer dizer, a quinta trombeta será doenças para aqueles que não têm Jesus, mas isso em todo o mundo. Mas a quinta taça será lançada no trono da besta. Quer dizer, será doença sobre eles. Eles vão ser atormentados com grandes tormentos que vão se morder de tanta dor. Então é isso que está dizendo aqui. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O trono da besta será em Jerusalém. Em 2 Tessalonicenses 2,4 fala que o anticristo vai sentar no santuário de Deus como sendo Deus e querendo adoração. O santuário é o templo, e o templo é em Jerusalém. Então ele vai sentar lá e vai exigir a adoração como se ele fosse o próprio Deus, como se ele fosse o Messias. Então lá vai ser lançado esta taça. E os moradores desta cidade irão se torcer, aqueles que não têm Jesus, aqueles que não têm a marca, que não têm o sinal de Deus, que não têm o Espírito Santo em suas vidas, que não têm a mente de Deus, que não têm a palavra de Deus no seu coração. Eles irão sofrer. Então a quinta taça será um sofrimento muito maior para os ímpios do que a quinta trombeta, mas eles não se arrependerão e blasfemarão do Criador. Então Deus, ele dá a oportunidade da pessoa se arrepender, mas eles não se arrependem. Então eles sofrerão porque não querem Deus. A sexta trombeta, que também será o segundo ai, nesta trombeta será solto os 4 anjos caídos, trazendo a guerra de nação contra nação. Então aqui é no Apocalipse 9:16, que diz assim: o toque da sexta trombeta nos diz o seguinte: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, estes 4 anjos ou demônios, eles são prontos para a guerra, eles estão prontos para a guerra.
Eles irão preparar o exército de todo mundo para a guerra. Tem no versículo 16, e o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Já pensou 200 milhões de demônios? Quer dizer, esses 4 demônios vai preparar exércitos de todas as nações. Aqui está dizendo que é 200 milhões vão guerrear. Aqui em Mateus 24, 7, Jesus lá diz que é guerra de nação contra nação. Hoje nós já amanhecemos o dia com a nação de Israel sendo atacada por outra nação. No começo da pandemia, Israel foi atacada também por outra nação e começou a guerra de nação contra nação. Agora Israel já está sendo atacado de novo, daqui a pouco vai ser todas as nações guerreando uma contra as outras, cumprindo Mateus 24, 9. A palavra de Deus se cumpre, porque Deus sabe todas as coisas. Então, nesta trombeta será solto os 4 anjos caídos, trazendo a guerra de nação contra nação. No Apocalipse 9, do 13 ao 15, no Apocalipse 9, 16, nos diz isso, e o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então, estes irão... Aliás, o exército das nações já estão todos preparados para esta guerra, e já começou. O versículo 17 e 18 nos diz assim: e assim vi os cavalos nesta visão, os que sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo e de jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 3ª parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Então, João está relatando aqui uma guerra com aqueles carros, né? Aqueles tanques, com aqueles canhão, quando eles jogam, né? Aqueles mísseis. Então, ali sai fogo, sai fumaça, enxofre, né? Então, também bombas, né? Bombas atômicas, que tudo isso a gente vai ver nestas guerras, eles estão todos preparados, e um ameaçando o outro. Então, João está vendo esta guerra de nação contra nação, e aqui ele diz o tanto de pessoas que irão morrer na terra. Ele diz, por estes 3 foi morto a 3ª parte dos homens. Então, a 3ª parte dos homens serão mortos na guerra. Meus irmãos, preste atenção. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Uma 3ª parte vai ser morta na guerra. E esta guerra começou no ano passado. Aliás, em 2020 começou essa guerra com Israel. Só que ela está a cada dia aumentando. As nações estão começando a lutar uma contra as outras. E vai morrendo pessoas. Então, nós devemos ficar atentos para o que a palavra de Deus diz. Então, João está vendo os equipamentos dos exércitos dos nossos dias. Então, João, naquele tempo, não tinha esse tipo de exército, não tinha esse tipo de carro de guerra, né? Esses carros, esses tanques de guerra, não tinha esses canhões, estas bombas atômicas, não tinha nada disso. Hoje tudo tem. Então, isto vai só aumentar. E vai chegar para nós também. E o versículo 18 ele diz: por estas 3 foi morto, né? A 3ª parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça
pelo enxofre que saía das suas bocas. Então, esta guerra da Rússia com a Ucrânia, quantas pessoas não já morreram? Hoje em Israel já morreu um bocado de gente e também nesse outro país que está atacando Israel. Então, nós devemos nos preparar para este momento, porque este momento está para se cumprir em todo mundo. Jesus diz guerra de nação contra nação e já começou. Se prepare, meus irmãos e irmãs, porque a igreja só será arrebatada no toque da 7ª trombeta. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, do 50 ao 54, e em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, Paulo fala disso, o toque da 7ª trombeta. Então, essa sexta trombeta é o segundo ai. Então, no toque desta sexta trombeta, também vai acontecer a morte das 2 testemunhas. As 2 testemunhas serão mortas no toque da sexta trombeta. Então, o demônio, né, que sai do abismo, aquela estrela que cai do céu lá na 5ª trombeta. Então, esse demônio, né, aquele demônio que é o Abdon, que eu já dei outro estudo sobre isto. Então, ele é quem vai matar as 2 testemunhas, que será no segundo ai, no toque da sexta trombeta, se cumprindo assim o que Jesus falou em Mateus 24:9, guerra de nação contra nação, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então, a guerra aqui é de nação contra nação, quer dizer, na terra estarão essa guerra. Mas nos ares também estarão guerra, porque reino contra reino é o reino espiritual de Deus contra o reino espiritual das trevas, que é Satanás. Eu lhe digo, este dia está mais próximo, mais perto do que você imagina. O fim está chegando para este mundo de pecado e de injustiça, para este mundo governado pelo diabo. Mundo amaldiçoado devido ao pecado do homem. Mateus 24:9 será a perseguição, ou melhor, a tribulação para a igreja, mas juízo para os ímpios. Jesus diz aí em Mateus 24:9 que a igreja será perseguida. Ele diz: vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, vocês serão presos. Então, a sexta taça, comparando aqui a sexta trombeta com a sexta taça, será a preparação dos governos de todo o mundo para lutarem com o Cordeiro de Deus. Então, no Apocalipse 19, do 11 ao 24, nos diz assim, vou ler pelo menos uma partezinha. Apocalipse 16, aliás, não é, aqui é outra coisa. Então, 16 diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esses reis do Oriente são os descendentes de Ismael, filho de Abraão com H. São os árabes, e todos os árabes, todas as cidades, todos os reinos, todos os governos árabes, todos os reinos, são para pelo menos umas 14 nações. Então aqui Deus está dizendo, né? Jesus está dizendo que o rio Eufrates vai secar para preparar estes reinos, o povo árabe. Para quê? Para guerrear contra Jesus. Nós sabemos que o rio Eufrates já está secando. Então, quando Jesus vier, ele já vai estar totalmente seco. Então,
a sexta taça será a preparação dos governos de todo o mundo para lutarem com o Cordeiro de Deus, destruírem a nação de Deus, a nação que Deus fez para ele nesta terra. Então eles querem destruir Israel completamente, destruir Jerusalém, destruir o templo, destruírem tudo. Então eles vão se preparar, destruírem a cidade santa, que é Jerusalém, e o templo. Esta guerra acontecerá no capítulo 19, do 11 ao 24. É quando o Cordeiro vem para proteger o povo dele, que é os judeus, que já se converteram nesse tempo, e essas nações querem destruir. Mas Jesus vem e destrói todos os sistemas do maligno, destruirá todos estes exércitos, e Jesus colocará na prisão, no lago de fogo, no lago de fogo, o anticristo e o falso profeta, e o anjo pegará a serpente, que é Satanás, e colocará no abismo, preso. Mas esta taça, não é? Esta taça, essa sexta taça, também, vou ler bem aqui. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses três, o sistema da besta, o dragão, o anticristo e o falso profeta, da boca de cada um irá sair um espírito imundo, que irá por todas as nações, arrebanhando todos os exércitos dessas nações, para se prepararem para aquele dia, para aquele grande dia, o dia da volta de Jesus. Eles querem destruir a nação de Israel e destruir Jesus, só que não vão conseguir. Então, na sexta trombeta, Satanás, esses 4 anjos do mal serão soltos e irão por todas as nações, arrebanhando os exércitos para a guerra de nação contra nação. Mas nas taças, que serão a grande tribulação, eles vão se preparar, todas as nações estarão unidas, juntas, ao comando do anticristo, do sistema da besta, do falso profeta, para destruir Israel, para destruir os judeus que não se curvaram a ele, que não querem a marca dele. Então essas pessoas serão perseguidas, os cristãos também nesse tempo, que quiserem servir a Cristo. Quem irá matar as 2 testemunhas, já disse, né? Será a besta que vem do abismo. Aqui está no Apocalipse 11, 7. Então, o anticristo, ele vai vir do mar, a besta que vem do mar. O falso profeta, ele vem da terra, das religiões. Então, as 2 testemunhas serão mortas no 2º ai, não no 3º ai. O toque da 7ª trombeta será o arrebatamento da igreja. Eu dei vários estudos sobre isso. Apocalipse 12, versículo 5, e do 7 ao 12 será o arrebatamento da igreja. Então, ao toque da 7ª trombeta será o arrebatamento.
Também a transferência do trono do diabo dos ares para a terra e para a terra, né? Então, quando a igreja for subindo, Satanás se reunirá com seus demônios para impedir a igreja de ir ao encontro do Pai Eterno, mas Deus mandará os seus anjos e eles lutarão com os anjos do diabo, aqui nos versículos do 7 ao 8, ao 9, que fala lá da guerra dos anjos de Deus contra os anjos do diabo, lutando, porque o diabo não quer que a igreja suba. Então vai haver essa guerra nos ares e ele será jogado para a terra com os anjos dele. Então ele vai perder o trono dele nos ares, ele vai deixar o trono dele nos ares, vai ser lançado para a terra e ele vai assumir o governo do mundo. Ele vai entrar nessa pessoa aí, chamada Anticristo, e vai governar o mundo. Só que ele vai governar da nação de Israel. Você pode ler no Apocalipse 12, 9, onde ele vai ser jogado. 2 Tessalonicenses 2, 4, onde ele está sentado no trono e exigindo adoração. Então Satanás assumirá o seu trono nesta Israel terrena e sem o Pai Eterno. Então essa Israel que nós vemos, ele não tem Jesus, eles não têm Deus. Então Satanás vai entrar lá e vai querer ser adorado. Aqueles que rejeitarem serão perseguidos, serão mortos, muitos serão presos. Então, muitos judeus serão mortos, porque muitos não vão querer adorar Satanás, eles vão reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Também Satanás se assentará no santuário de Deus, ou melhor, o anticristo com o diabo nos coros dele, se assentará no templo e exigirá a adoração dos seus, dos que têm a marca dele, de todos aqueles que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo, que não têm a marca de Deus, que não têm a mente de Deus. Então, estas pessoas, nesse tempo, que serão os judeus e alguns cristãos que ficaram, não subiram e vão aceitar Jesus nesse tempo. Então, Satanás vai querer que todos adorem ele. Aqueles que não adorarem serão decapitados. Então, aqui no Apocalipse 24, fala disso. Fala dessa decapitação. Então, aqui, Apocalipse 20, versículo 4, diz assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles serão degolados, serão decapitados. Estas pessoas que não quiseram, os judeus nesse tempo que não quiserem adorar o anticristo. Então a sétima trombeta será o arrebatamento, mas também a sétima taça será o juízo de Deus sobre estas pessoas, sobre esse sistema diabólico, e será também a volta de Jesus. No Apocalipse 19, do 11 ao 21, é a volta de Jesus para governar e destruir esse sistema do maligno. Então, Jesus irá governar nessa terra. Todos serão destruídos juntamente com este mundo de trevas, governados por eles, por Satanás, pelo seu sistema, pelo anticristo, pelo falso profeta, para nascer um novo mundo, um mundo governado pelo Messias, um mundo onde haverá justiça, paz e amor, prosperidade, onde tudo vai ser maravilhoso. Quem não quiser se submeter ao governo de Jesus sofrerá a punição da justiça, da lei de Deus.
Então, que possamos estar prontos. Então, nós vimos a comparação entre as taças e as trombetas. As trombetas são para a igreja. Nós vamos passar por elas. É na 7ª trombeta que a igreja vai ser arrebatada. As taças são para os judeus que rejeitaram Jesus e os cristãos que não forem arrebatados, os que quiserem receber Jesus de verdade nesse tempo. Nós não iremos passar pela grande tribulação, mas pela tribulação já estamos dentro dela. E nós já começamos a ver ela bem na nossa cara. E nos preparemos espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, economicamente. Guarde suas coisas, vai guardando, porque o tempo está terminando. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente. Eu sei que esse é um tipo de conteúdo que ninguém quer ouvir. Esse tipo de pregação ninguém quer ouvir, mas ouça, porque é este tipo de pregação que vai lhe ajudar a ficar firme com Cristo. Então, dê o seu bonzinho, compartilhe, se inscreva no meu canal no YouTube, Estudos com Maria Antônia. Que o Senhor nos abençoe, Senhor nosso Deus e Pai. Obrigado, porque o Senhor nos alertou, o Senhor já nos falou que tudo isso ia acontecer, mas disse também que é para nós nos alegrarmos, porque a nossa redenção está próxima, o Senhor está vindo, está bem perto, que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e deixemos de olhar para estas tribulações, estas perseguições, mas que possamos permanecer firmes em Jesus, que está vindo para nos levar para um lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais nada de ruim. Obrigado, Pai, por essa certeza. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, até terça-feira.